Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para gravar mais uma mensagem para vocês. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal para que cada nova mensagem, cada novo vídeo que for inserido no canal, vocês sejam avisados, ok? Queridos, abram a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18, que está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, porque essa semana o Senhor ministrou muito no meu coração, através de algo que aconteceu na minha vida, e eu quero também estar compartilhando com vocês. Essa semana eu não passei bem, na segunda-feira, eu exagerei no trabalho, meu escritório é em casa, e chegou na terça-feira, eu estava muito cansada fisicamente, e aí eu tirei o pé um pouquinho do acelerador, fiquei mais descansando, mais repousando. Mas chegou na quarta-feira, eu tive uma crise de enxaqueca, eu faço tratamento de profilaxia, mas aquela crise de enxaqueca, ela aumentou e junto com o cansaço físico que eu já estava sentindo, eu senti a necessidade, queridos, de pedir reforço de intercessão. Tem muitas pessoas que intercedem por mim, pela minha vida, né, em vários lugares do Brasil, também fora, e eu enviei mensagens para essas pessoas pedindo que reforçassem as suas intercessões por mim. E uma dessas intercessoras, uma pessoa muito querida da Bahia, falou: Luciana, faz contato com essa bispa e peço oração para ela, que ela é uma bênção. E eu fiz, e essa bispa prontamente começou a interceder pela minha vida. E aí, isso foi na quarta-feira, chegou na quinta-feira, a crise aumentou, né? Na verdade, eu tive que ir para o hospital para tomar remédio na veia. E pela primeira vez na minha vida, queridos, eu tive que ir para o hospital 2 vezes naquele dia. Fui de manhã e tive que ir à noite. E assim, isso nunca tinha acontecido, porque todas as vezes, né, fazia muito tempo que eu não tinha uma crise dessas, e todas as vezes, uma única vez que eu fosse para o hospital era suficiente, porque ir para o hospital para tomar remédio, né, na veia já é o ápice da crise. E naquele dia, então, eu fiquei muito quietinha, né? Deixei o Espírito Santo ministrar no meu coração, mas permaneci orando, pedi também orações para o nosso grupo de conselheiros, né? E foi muita bênção. E aquele dia o Senhor ministrou esse versículo no meu coração: em tudo dai graças. E aí o Senhor me fez entender muitas coisas. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Foi um tempo, né, que ao mesmo tempo foi um tempo que eu fiquei mais fragilizada, mais debilitada fisicamente, mas foi um tempo muito rico espiritualmente, onde o Espírito Santo de Deus me fez entender muitas coisas, me trouxe revelações profundas a respeito da minha vida, a respeito da minha história, né? E aí o Senhor me fez, trouxe esse versículo e o Senhor começou a falar comigo, queridos. Me fez lembrar do período do Êxodo, quando aquele povo lá no Egito começou a fazer o deslocamento do Egito até a Terra Prometida. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que entre o Egito até a Terra Prometida existe um processo, né? E nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com um propósito. E muitas pessoas, queridos, não entendem isso,
muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Quando, queridos, nós passamos por um período de dor, de luta, alguma coisa que nos incomoda, nós temos que aprender a dar graças ao Senhor. Porque é nesse momento de dor, de luta, nessas situações adversas, que o Senhor, Ele faz coisas poderosas nas nossas vidas. Ele faz conexões poderosas, Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. E o ser humano, ele tem uma tendência muito grande a reclamar, murmurar, questionar, bater de frente com Deus. E foi exatamente isso que aquele povo lá no Egito fazia e fez com o Senhor. E a maioria daquelas pessoas, queridos, não entraram na Terra Prometida. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito parecida com o que aquelas pessoas viveram ali no Êxodo, né? E eu quero, queridos, na verdade, nós temos tantos personagens bíblicos que eu posso citar. Moisés, né, que foi o libertador do povo, né, dos israelitas que estavam no Egito. Posso citar José, posso citar o rei Davi, posso citar tantos exemplos bíblicos. Mas hoje, meus queridos, eu quero falar de mim e de você. Por quê? Porque cada um de nós nascemos com um propósito também. O Senhor nos deixou essa palavra, né? O Senhor nos deixou essa palavra para ser luz para os nossos pés, para ser direcionamento para nós. Mas, queridos, nós temos que estar com a motivação correta, nós temos que saber entender aquilo que o Senhor tem para nós. E, queridos, muitas pessoas estão se perdendo no meio do caminho, muitas pessoas estão se desviando. Por quê, queridos? Porque não entende o propósito pelo qual ele nasceu. Queridos, o Senhor tem bênçãos grandes para cada um de nós. Mas nós temos que passar pelo processo. E o processo, queridos, o processo é dolorido. Cada um de nós temos um processo diferente do outro. E nós temos que passar por esse processo. Muitas vezes, às vezes as pessoas não querem entender, às vezes as pessoas não querem compreender, né? Muitas vezes as pessoas chegam numa igreja com a motivação totalmente errada. Elas chegam numa igreja só querendo as bênçãos que o Senhor tem para oferecer para elas. Queridos, o Senhor, Ele tem bênçãos sem medidas para nós. Mas a maneira do Pai trabalhar é muito diferente do nosso entendimento. Primeiro, Ele quer conhecer o nosso coração. Primeiro, nós temos que buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o Pai, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. E essa onipresença de Deus, essa onisciência, queridos, essas três características do Pai, nós não vamos compreender aqui enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Nós não vamos compreender essa onipotência, essa onipresença e essa onisciência. Nós vamos começar a compreender isso quando nós chegarmos na eternidade. Porque a nossa mente humana não compreende a mente de Cristo, a mente do Pai. Queridos, e nós temos que entender, em Salmos diz: deleita-te também no Senhor e Ele realizará o que deseja o seu coração. Então, queridos, muitas pessoas estão afastadas da igreja. Muitas pessoas que poderiam estar orando, buscando
intensamente o Senhor nesses tempos difíceis estão afastadas, muitas revoltadas com Deus, sem compreender a forma que o Senhor trabalha, porque não entendeu o seu propósito, não entendeu o seu propósito. Queridos, nós temos que entender o seguinte: propósito tem a ver com maturidade, mas tem a ver também com quebrantamento. O nosso coração tem que estar constantemente quebrantado, porque o Senhor falava para Moisés o tempo inteiro que aquele povo ali no Egito era um povo obstinado e de dura serviço. O que significa isso, queridos? Pessoas que não se rendem ao senhorio do Pai, ao senhorio de Deus. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, quando nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor, nós temos que entender que a nossa vida é regida por princípios. E quando nós nos submetemos ao senhorio de Deus, nos submetemos ao senhorio do Pai, nós estamos obedecendo também princípios de honra. Nós temos que honrar o nosso Pai, o nosso Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós. E nós nunca sabemos o que é melhor para nós, né? E nós também temos que entender que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele também não dorme. Ele também não para de trabalhar para distorcer tudo aquilo que Deus faz. Então, queridos, quando acontece alguma coisa, que às vezes alguma coisa ruim, alguma coisa que nos traz dor, muitas vezes o inimigo tenta distorcer a visão e a imagem de Deus para nós. É por isso que nós temos que estar curados, libertos, para saber a figura de Deus Pai na nossa vida. Saber que Ele é bom, sim. E saber que nesse mundo a gente vai sofrer aflição. Porque Ele mesmo, Jesus fala na palavra dele isso. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente muda a nossa atitude, quando nós mudamos a nossa mente, a nossa maneira de agir, tudo muda. Nós começamos a entender o propósito pelo qual nós nascemos. E tudo fica mais fácil, tudo fica diferente. Queridos, tudo mudou com essa situação que nós estamos vivendo, né? Mas o importante é nós mantermos o nosso propósito. Eu nasci com propósito e eu tenho falado para o Pai que eu quero cumprir o meu propósito aqui na Terra, né? Independente se eu estou aqui, independente se eu estou no Silk, independente se eu estou no Brasil, independente se eu estou pregando na Europa, queridos, eu sou um rio. Eu sou um rio. E eu quero fluir em Deus. E aquilo que o Senhor traz para minha vida, eu quero, queridos, eu não vou reter. Eu não vou reter. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou, queridos, liberar. Eu vou liberar. Eu vou permitir que seja liberado através da minha vida. Tudo aquilo que o Senhor trouxer para mim, eu vou liberar, eu vou permitir que seja liberado através da minha vida, queridos. Porque nós temos que cumprir o propósito pelo qual nós somos chamados. Sabe, queridos? E isso é muito forte. Então, quando vocês, independente da situação que você está passando, sabe? Eu não sei o que você está passando. Eu conheço as minhas lutas, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de todas elas. Eu sei que o Senhor tem estado na frente de tudo, porque o Senhor não perde o controle. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor, Ele é Pai. Ele não perde, Ele não se ausenta do trono. Então, queridos, eu quero que você comece a refletir
Queridos, e se o Espírito Santo de Deus te tocar que você está falhando em alguma área, se arrependa, queridos, se arrependa. Queridos, não faz como aquele pessoal no Egito fez. Quando Moisés exortava aquele povo, eles não tinham um arrependimento genuíno. O Senhor deu tantas chances, tantas oportunidades daquele pessoal se arrepender, e aquele caminho que eles fariam em 40 dias, 2 meses no máximo, queridos, eles levaram mais de 40 anos. E na verdade, aquela primeira geração, só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Sabe por quê, queridos? Porque Josué e Caleb, eles entenderam o propósito. Quando eles foram junto com os outros espias para ver, né, para olhar a terra prometida, os outros se acovardaram. Os outros se acovardaram. E Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude diferente. Eles tiveram uma atitude diferente. Então, queridos, as igrejas, a maioria das igrejas ainda estão fechadas, né? Mas o que você tem feito com isso? Você tem buscado o Senhor na sua casa? Você tem buscado ter uma intimidade com o Pai? Você tem buscado crescer espiritualmente nesse contexto que o Senhor tem providenciado para você? O que você tem feito? Porque o Senhor, Ele fala o tempo inteiro com a gente. O Senhor nos sinaliza o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, queridos, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para entender aquilo que o Pai está querendo falar conosco. E Ele deixou, queridos, essa palavra que nos direciona. Sabe, queridos, no vídeo anterior da semana passada, eu trouxe alguns trechos, né, de Mateus 24 e 25, e um deles era a respeito da questão dos talentos, né, que inclusive é um texto escatológico, que é muito sério. O Senhor, Ele distribui os dons, e quando Ele nos distribui os dons, o desejo dele é que nós venhamos multiplicar esses dons, né? Multiplicar, estudar, pesquisar. Então, queridos, o que você está fazendo para multiplicar os dons e os talentos que o Senhor te deu para que você venha cumprir o teu propósito aqui na terra? Queridos, aquelas pessoas, sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas se você é uma dessas pessoas que hoje não está dentro da igreja porque não descobriu o seu propósito, começa a perguntar para o Pai: Pai, qual que é o meu propósito? Eu quero voltar para o centro da tua vontade. Queridos, nós precisamos. O Senhor conta com a gente. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Sabe, queridos? Porque nós somos nascidos com propósito. E vamos aprender em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E tem uma grande diferença, queridos. E eu quero falar com você nisso também essa noite. Queridos, muitas vezes é diferente você colocar o Senhor à prova, é diferente você questionar o Senhor de você se relacionar com o Pai. Queridos, quando você não entende o que o Pai fala, se você não entende o que o Pai fala, o que o Pai faz, queridos, chega diante do Pai e fala: Pai, me mostra, me revela, eu quero entender aquilo que o Senhor está fazendo comigo. Sabe, queridos, existe uma diferença. E o Pai quer relacionamento com os seus filhos.
Uma coisa é você ter a atitude que o povo que estava no deserto teve. Aquele pessoal, queridos, eles simplesmente, a atitude deles foi reprovável diante do Senhor, porque eles reclamavam, eles murmuravam, eles batiam de frente com Deus. Outra coisa é você ter um relacionamento com o Pai e falar: Pai, eu quero entender aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero entender porque eu estou disposta, eu quero colaborar com o propósito pelo qual eu fui chamada. Me mostra, Pai, me mostra. Queridos, e é maravilhoso quando o Pai começa a revelar aquilo que Ele tem para mim e para você. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso quando o Pai começa a nos curar, nos libertar. Ele usa pessoas, claro que Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para ser instrumentos de Deus nas nossas vidas. Só que, queridos, eu já recebi tantas curas profundas nos meus relacionamentos de intimidade com o Pai. E isso é maravilhoso, porque tudo faz parte de um grande propósito e tudo faz parte de um processo, queridos. É um processo, nada na nossa vida acontece de forma automática. Então, e muitos não entendem isso. Muitas pessoas acham que vai sair da vida mundana e vai para a igreja e tudo vai acontecer assim, ó, automaticamente. Muitas vezes o Senhor faz alguns milagres instantâneos, sim, faz sim, queridos, mas tem outras coisas, outras situações que passamos pelo processo. Não tem como, os processos existem e eles precisam ser respeitados. E eu tô aqui nessa noite, queridos, para te incentivar. Alinha a sua motivação com a motivação do Pai. Queridos, isso vai nos deixando cada vez mais fortes. Sabe, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Eu acabei de falar para vocês que essa semana eu precisei mandar mensagem para aquelas pessoas que eu sei que intercedem por mim e falar: tô precisando de intercessão, me ajudem, tô precisando de intercessão, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu sou carne, eu sou osso como vocês. Mas, queridos, cada situação que eu passo, o Senhor me faz mais forte e o Senhor faz com que eu venha crescer mais espiritualmente. Por quê, queridos? Para que eu venha cumprir o propósito pelo qual Ele me chamou. Eu preciso crescer espiritualmente, eu não posso ficar estagnada. Então, eu preciso dar graça todos os dias. Eu preciso dar graças. Eu preciso falar: Senhor, eu te dou graças. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso honrar o meu Pai. Eu preciso, queridos, estar conectada com essa palavra e cumprir essa palavra. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Senão eu vou ser como uma farisaica. E eu não quero ser uma farisaica. Eu quero ser, queridos, a palavra de Deus diz: se tu me amas, obedece aos meus mandamentos. E o Pai, Ele sabe que eu amo Ele. E por isso eu procuro obedecer todos os mandamentos, eu procuro obedecer a palavra do Pai. Então eu quero deixar essa palavra para vocês nesse dia.